Muito bom dia a todos. Sabadola, 15 de outubro. Lugar especial hoje, hein, galera? Ó, falamos ao vivo da Bahia, Iberostar, com essa visu ao fundo. Tive a opção de fazer de dentro do quarto, eu falei nunca. Vou compartilhar esse visu aqui, que a inspiração vai vir da natureza hoje. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Manhã Estrategista. Obrigado imensamente de coração pela audiência, pelo carinho, pela força aí pra gente poder manter a regularidade e não falhar em nenhum sábado. Isso aqui já começou a me travar a hora que eu... Então, vamos ver aqui se a gente funciona sem muito... Queria ir mais perto da praia ali, mas pelo jeito não vai dar. Então olha só, nós vamos trazer hoje daqui da praia, da Bahia, Iberostar, notícias de macroeconomia, notícias, um pouquinho de política. Não vou falar muito de política hoje, falei na vez passada. A gente tem aí as eleições se aproximando, mas o que está realmente fazendo preço no mercado é o mercado internacional, né? As notícias não são novas, mas hoje eu quero fazer o seguinte: nós vamos pegar as notícias que estão sendo de forma reiterada falada aqui no meu Instagram e nós vamos fazer falar o que a gente faz com essas notícias, como é que a gente transforma isso em ferramenta para que a gente possa construir nossa carteira de investimentos e tomar decisões financeiras. Então, o papo da live de hoje é esse. Nós estamos ao vivo aqui da Bahia, com um mar maravilhoso atrás, uma vista de cinema aqui, tudo muito lindo. E vamos lá. Bom, o Ibovespa terminou a semana com uma queda de quase 4%, 3,7%. Com peso no mercado internacional, realmente fazendo preço aqui no Brasil. Eu tinha dito para vocês que enquanto lá fora não melhorar, enquanto lá fora continuar com taxa de juros subindo para tentar conter a inflação, não tem dinheiro para nenhum outro mercado emergente do mundo, na verdade para nenhum outro lugar do mundo, né? Então, quando o senhor Estados Unidos da América não parar, enquanto o senhor Estados Unidos da América não parar de subir os juros para conter a inflação, não vai sobrar dinheiro para o mercado emergente, nem para o Brasil, que está literalmente dando um show na economia, né? Então, notícias boas: PIB do Brasil 3% ao ano, vai crescer mais que a China em 42 anos, tá? Inflação menor que Estados Unidos, inflação menor que Reino Unido, inflação menor que países europeus. O Brasil hoje faz parte já das 10 maiores economias do mundo, superávit primário, né, maior em 10 anos, desemprego baixou de 9%, ou seja, a economia brasileira bombando, tudo dando muito certo, mas ainda assim, pessoal, se não tiver capital estrangeiro, o nosso mercado não anda, tá? O que está acontecendo é exatamente isso. Lá fora realmente a coisa está feia, pessoal. Ontem saiu dados dos Estados Unidos e infelizmente vieram pior do que o esperado. A gente teve aí, era previsto aumento de 0,1% ali, tentando chegar no pico, né, para fazer um pico para depois tentar cair, mas veio 0,4% ali os dados da inflação dos Estados Unidos. E com a inflação ainda descontrolada, o que sobra para o Banco Central norte-americano, que é o Fed? Aumentar a taxa de juros. E aí, se aumenta a taxa de juros, todo mundo vai querer levar o dinheiro lá para os Estados Unidos para investir no famoso título público deles por 10 anos, que é o T10, né? E aí esse título rouba e toma dinheiro do mundo inteiro, tá? Bom, a pergunta é: até quanto o Brasil vai conseguir segurar? Até quanto e até quando, né? Pra vocês terem ideia, a Bovespa hoje, né, ela tá fechando, se o ano fechasse hoje, né, ela estaria com 6, 7% de alta no ano, enquanto os Estados Unidos estão com menos 30 quase, né? A Nasdaq está com menos 33, né? Então é algo muito, muito, muito discrepante, né? O mercado internacional está muito, muito, muito volátil, está muito ruim, e é sobre essa volatilidade que eu quero falar. Por quê? Porque existe um consenso, na minha opinião, errado do mercado, que trata a volatilidade como se fosse uma coisa ruim. Volatilidade, gente, é uma medida de um desvio padrão, ou seja, é a medida de... Você pega o topo de um comportamento de um ativo com o fundo dele, essa amplitude é o desvio padrão, é a volatilidade. Quanto mais rápido e mais intenso e mais amplo é o comportamento de um investimento, de um ativo, a gente fala que esse investimento é mais volátil. Pois bem, o mercado agora tem essa característica, alta volatilidade. Normalmente, a volatilidade
faz com que pessoas menos experientes de mercado percam muito dinheiro. Por quê? Porque normalmente a volatilidade faz o mercado cair. Lembrando que isso não é regra, porque quando o mercado sobe muito rápido também, depois de uma queda, e o movimento de amplitude fica grande, ele continua volátil. Então o que está agora está um sobe e desce maluco, mas a volatilidade está muito ruim. Olha o Paulão Rogério aí entrando aí, ó, monstro sagrado. Então é o seguinte, a volatilidade está muito alta. E aí o que a gente faz então? Nós vamos ser parte do senso comum, que vai de duas uma, ou ficar de fora do mercado, ou entrar no mercado e perder dinheiro. Que é o que acontece normalmente. Quando eu falo normalmente é o senso comum, as pessoas que se aventuram no mercado e acabam tendo um resultado não muito satisfatório aí. Então o que é o lance? A gente abrir a nossa gaveta de conhecimento e aplicar as ferramentas corretas para poder usar nesse momento de volatilidade. A Thalitinha Coelho aí, ó, a esposa do meu querido irmão Diego, tá falando aqui do nosso escritório, e nós estamos com a inspiração divina da natureza hoje, ensinando essa galera, Thalitinha, a tomar decisões financeiras em vista de um mercado volátil, né? Em vista de um mundo que está ruim, com as notícias ruins, com taxa de juros subindo para conter uma inflação maluca, com guerra na Ucrânia e na Rússia que não acaba. Se Deus quiser, o Putin não vai querer mexer com guerrinha nuclear, com bombinhas nucleares, né? E nós vamos conseguir, de alguma forma, ter um soft landing. O que é um soft landing? É um pouso tranquilo, a ponto de não se gerar outra crise, para que a volatilidade não estoure, né? Mas o mercado já está volátil, pode piorar sempre, e a pergunta é, o que a gente faz com essa alta volatilidade? Então eu vou trazer aqui algumas ferramentas, alguns ensinamentos, tanto psicológicos quanto técnicos, de coisas que eu vim aumentando meu repertório para poder enfrentar crises, né? Lembrando que eu vim de crises eu entrei no mercado em 2007 como investidor. Em 2008 veio a crise subprime, que foi a bolha imobiliária lá dos Estados Unidos, né? De um dia para a noite, o banco Lehman Brothers decretou falência, né? Que foi ali a bolha imobiliária dos Estados Unidos, e aí foi um efeito cascata, foi muito sério aquela crise, o mundo inteiro sofreu naquele momento. Pois bem, daí para frente nós tivemos ali o PT, pré-sal Lava Jato, mensalão e petrolão, que aconteceu ali de 2011, 12 até 2014, 15, 16 ali. Nós tivemos a grande crise ali no final, no meio do governo Dilma, com o impeachment dela, e depois a gente teve ali um crescimento negativo do PIB, e esse é o pior dado possível da que revela a má gestão do governo petista, que se começou com o Lula, mas ele veio reverberar e trazer o resultado da corrupção no governo Dilma, que fez o Brasil crescer menos 7%, menos 8%, num período que o mundo inteiro estourou. Então, literalmente, ali nós tivemos a década perdida, né? Então, esse momento foi muito ruim, a Bolsa Brasileira sofreu muito, tá? E aí nós tivemos em 2018 Joesley Day, greve dos caminhoneiros, e agora em 2020, amados, nós tivemos o pior evento de volatilidade da nossa história, que foi o Covid-19, né? Que ali fez o mercado estourar para baixo em março ali de 2020. Pois bem, todos esses momentos do mercado geraram o quê? A volatilidade. Esses exemplos que eu dei trouxeram o mercado para uma queda muito forte, mas tiveram outros momentos que também fizeram o mercado subir. Enfim, volatilidade não é uma coisa ruim. Queria tirar esse mito de vocês. Volatilidade simplesmente é um comportamento do mercado de maneira agressiva, tá? E ele pode ser para baixo e pode ser para cima. A boa notícia, presta atenção, é que a gente não vive só de mercados positivos. Nós vivemos de mercado para todos os lados. Existem ferramentas no mercado financeiro de capitais para todos os gostos. Então nós não precisamos primeiramente ficar só comprado em ação. Nós vamos ter que fazer uma pausa agora, porque um cara ligou uma máquina ali. Eu vou ver se eu acho outro lugar agora para não atrapalhar o som de vocês. Mas é Lady Murphy, né? Tá conseguindo aqui. A conexão até ficou ruim agora. Vamos ver aqui o seguinte. Então eu tava falando que a volatilidade importa, a volatilidade ela acontece, e como é que nós vamos então tratar esse mercado se volatilidade não significa simplesmente comprar ações, né? Então, a primeira coisa que nós vamos entender, se o mercado está volátil e você não tem um estômago para aguentar o seu patrimônio oscilar, o que significa estômago para aguentar o seu patrimônio oscilar? É você colocar ali, sei lá, 100 mil reais, 1 milhão de reais, 10 mil reais, 1.000 reais, 100 reais que seja, e no outro dia ter 98. Então, se você enxergar o seu patrimônio
um dia depois que você começou a investir, ou uma semana depois, ou um mês depois, ele valendo menos que quando você começou, e isso for tirar o seu sono, você já tem que começar a repensar o seu perfil de investidor. Mas aqui eu quero te falar o seguinte: o seu perfil de investidor, ele está proporcionalmente ligado à sua capacidade de conhecimento. Porque se você conhece o risco, conhece aonde você está pisando, de repente uma oscilação negativa do seu patrimônio momentâneo não vai tirar o seu sono. Eu sempre falo isso. O nosso perfil de risco, ele está atrelado ao nosso poder de conhecimento. Então, primeira coisa, se você não tem esse estômago, você deveria ficar mais de fora em momentos de volatilidade. Mas eu quero te fazer uma crítica e uma sugestão. Não fique de fora por esse medo e por esse achar que você não tem estômago. Pega um pouquinho de conhecimento, porque você vai ver que as grandes rentabilidades, o que vai realmente fazer diferença a médio e longo prazo na sua carteira de investimentos é a renda variável. E para a renda variável você tem que estar suscetível a esse risco de volatilidade, ou melhor, você vai ter que aprender ferramentas para surfar essa onda. Então, primeira ferramenta simples é não fazer nada. Se não tem conhecimento, e aí, entre aspas, a setinha para frente vai levar que você não tem o perfil de risco, ficar de fora do mercado em momentos de volatilidade também é operar. Então, a primeira coisa é essa: na dúvida, não faça nada. Comece pelo conhecimento, porque você precisa realmente entender quais são as gavetinhas, quais são as estratégias, o que existe no mercado que você pode fazer. Segundo ponto, trabalhar com renda fixa, que também significaria a primeira opção, ficar de fora, porque você põe numa renda fixa lá pós-fixada, por exemplo, no CDB do banco, ou numa LFT, no Tesouro Direto pós-fixado, eu estou me falando para ficar de fora do mercado, no máximo ali uma renda fixa. Quando você já entende um pouquinho e já tem aí um estômago um pouquinho melhor de conhecimento, olha o que eu falei, estômago de conhecimento, você pode entrar no mercado e começar a usar instrumentos de renda fixa, pré-fixado e híbrido. O que é o híbrido? É que tem uma parte pré e uma parte na inflação. Então você começa a colocar volatilidade para dentro do seu produto de renda fixa. Por que eu estou te dizendo para colocar volatilidade para dentro do seu produto de renda fixa? Porque nesses momentos que os juros lá fora sobem demais e que o nosso mercado responde a isso de maneira volátil, abrem-se algumas oportunidades. E agora o principal conceito dessa live hoje. Existe uma coisa no mercado que chama-se mercado à vista, que é o que você enxerga no mercado brasileiro, na Bovespa, todos os dias. A bolsa sobe, a bolsa cai. Só que existe uma coisa chamada mercado futuro, que é um mercado que precifica ou tenta precificar ativos, commodities, contratos futuros, de datas futuras, para 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Esse mercado futuro, ele mexe demais. É o mercado que mais mexe, dado essa volatilidade maluca do mercado. Pois bem, nesse momento, quando o mercado futuro mexe, as taxas de juros, inclusive da renda fixa, abrem ou fecham. Isso caracteriza oportunidade. Então, se você entende que o mercado abriu por um fator atípico, por exemplo, guerra, por exemplo, inflação na máxima histórica dos Estados Unidos, ou seja, fatores que teoricamente vão ser corrigidos ou fatores que não vão existir num curto, médio prazo, isso significa que se essa oportunidade que abriu agora, ela tende a não existir num curto, médio prazo. A gente só não sabe quando, mas eventualmente, em algum momento, a gente, otimista no mundo, a gente espera que a paz volte a existir lá na Rússia e na Ucrânia. A gente acha que eventualmente os juros americanos vai ser controlado, porque eles não podem continuar subindo os juros a ponto de tirar todo o investimento do mundo e arrebentar com renda variável. Uma hora eles vão controlar a inflação. Então, nesse momento, esse mercado futuro, estou falando só de renda fixa, tá, gente? Aliás, esse é outro mito. As pessoas entendem que mercado financeiro de capitais é só bolsa de valores. Não é. O mercado financeiro, ele é muito maior em renda fixa, né? Então, nesse exato momento, a curva de juros futuro, ou seja, a expectativa de juros futuros está muito alta, está algo assim, fora dos desvios padrões normais. Então, isso abre uma oportunidade para você que tem uma grana que não vai precisar a curto prazo e quer colocar em renda fixa e quer ganhar um pouquinho a mais ou está disposto a enfrentar essa volatilidade com oportunidade. Você pode, por exemplo, fazer uma operação num título pré-fixado ou num título híbrido na renda fixa. Eu nem falei de ações ainda, nem falei de nada de renda variável. Então essa é a segunda ferramenta que você poderia colocar nos seus investimentos.
Então vamos lá, primeira ferramenta, ficar de fora do mercado de renda variável e só no mercado de renda fixa, pós-fixado, que é um CDB do seu banco, uma LCI do seu banco, uma LCA do seu banco, ou um título público, a LFT, que é o único pós-fixado que nós temos. Segunda gavetinha agora, você começar a mexer com renda fixa, com títulos pré-fixado e títulos híbridos, tá? Terceira gavetinha agora, você começar a mexer com ativos que tem estruturas de crédito personalizadas ou diferenciadas, que a gente chama de estrutura de crédito privado. O que é crédito privado? É você literalmente emprestar dinheiro para alguma empresa, para alguma instituição, com ativos em garantia, seja um imóvel, seja uma carteira de recebíveis, seja, enfim, garantias robustas para que no eventual colapso ou caso de default, que é calote ali, garantir a conexão. Então eu estava falando da garantia da estrutura de crédito privado para você não para você não entrar em colapso, né, quando o mercado fica ruim. Então estrutura de crédito privado é algo que você deveria também colocar aí no seu portfólio. Tá bom. Estrutura de crédito privado é a terceira gavetinha. Quarta gavetinha. O mercado brasileiro de ações hoje é um dos mais baratos de todos os tempos na nossa bolsa brasileira. Tá? Se você pegar as empresas, vou meter uma cadeira aqui agora. Se você pegar as empresas brasileiras e fazer um estudo, você vai perceber que essas empresas hoje elas estão sendo negociadas a mais ou menos 7 vezes, 8 vezes o seu múltiplo. O que significa múltiplo? Significa o seguinte: se eu comprar a empresa hoje, a bolsa brasileira, se você comprar hoje, em torno aí de 8 anos, 7 anos, você tem 100% do seu capital de volta, tá? Ou seja, os múltiplos brasileiros estão em 7 e 8. Normalmente esse múltiplo é 12, tá? Então você tem um espaço para a bolsa brasileira corrigir 50% para cima, para voltar ao que era antes, normal. Não tô falando nada de euforia, tá? Tô falando para voltar ao preço que realmente é a média dela. Então já existe de cara uma oportunidade para você que tem estômago para volatilidade surfar essa onda. Tem muitas oportunidades em renda variável. O que tem dentro da renda variável? Agora eu tô saindo da renda fixa e tô entrando na renda variável. Dentro da renda variável você pode comprar ações, que é a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, você se tornar sócio de uma empresa, ou você comprar cotas de um fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? É você ter um pedacinho de um grande conglomerado de imóveis junto com outras pessoas. É como se você fosse dono de imóveis em condomínio com outras pessoas. Tem muita oportunidade nesse exato momento, nesses dois ativos que eu falei. Tanto de bolsa, de ações, quanto de imóveis. Tá bom, mas o barato de hoje pode ficar mais barato ainda amanhã. Daí o seu papel de fazer perguntas inteligentes antes de tomar a decisão. Por exemplo, o que você vai fazer se você comprar uma ação hoje e na semana que vem ou no mês que vem ela estiver 10, 20, 30, 40% mais barata? Mas Henrique, você está falando que as ações estão baratas, que o múltiplo está 7, 8 e a múltiplo historicamente é 12? Sim, tem um espaço grande para subir de 50%. Mas quem garante que depois que você comprar a bolsa vai começar a subir? Ou depois que você comprar a ação que ela vai começar a subir? Normalmente é o contrário, tá, gente? Depois que você compra ela continua caindo e demora um tempo aí para o mercado voltar a subir. Então essa é a pergunta que você precisa começar a fazer para definir o seu perfil de estômago de volatilidade. Tá bom. Eu tô indo nas caixinhas simples, tá? Vamos recapitular. Caixinha simples da renda fixa pós-fixada, que é você emprestar dinheiro para o governo e para o banco num título que não vai sofrer volatilidade, tá? Depois a caixinha da renda fixa pré-fixada e híbrida. Depois a terceira caixinha, estrutura de crédito privado com garantias robustas. E agora a gente está começando a entrar em renda variável, que é a quinta caixinha aí de ações, fundos imobiliários, tá? E são caixinhas óbvias. Isso é dito no mercado. Agora eu vou para a sexta caixinha, a título de bônus para vocês aí que estão prestigiando nossa audiência aí nesse lindo sábado ensolarado aqui da Bahia, ao vivo aqui pelo Instagram. Eu vou falar da sexta caixinha, da sétima caixinha, né? Que para mim é a caixinha que mais traz resultado para minha carteira de investimento, que são as opções. Opções são derivativos, né? Que obviamente, como o nome já diz, derivam de alguma coisa. Derivam de quê? Do ativo.
Então nós temos opções sobre ações, nós temos opções sobre commodities, nós temos opções sobre dólar, sobre moedas. Tá? É possível criar um contrato de opções sobre imóvel, é possível usar o mercado de opções para muitas coisas que nós tenhamos vontade de negociar no futuro. Então, como o próprio nome já diz, o conceito já diz, uma opção é um contrato futuro entre duas partes que podem ser negociados sem a transferência de capital e simplesmente transfere-se o risco. Então, eu sei que esse é um conceito um pouco complexo, né, para uma audiência que nunca investiu provavelmente, mas eu quero que você entenda o seguinte. Pega um pouquinho do que eu falei lá atrás, desse mercado futuro que existe, né, porque existe o mercado à vista e o mercado futuro. Esse mercado futuro que existe, que está sendo negociado diariamente, ele movimenta bilhões de reais. Trilhões de reais, eu diria. E trilhões de dólares no mundo. Quando você entende que existem uns cenários ruins de notícia no mundo e essas notícias fizeram o mercado futuro andar de uma maneira que não vai ser sustentável, porque a gente acha que o mercado vai se regulamentar no futuro, como eu disse agora há pouco, a guerra vai acabar um dia, os Estados Unidos vai conseguir controlar a inflação, a Europa vai conseguir sair desse inverno, literalmente, né, do inverno que está começando lá agora, e também do problema dos juros altos lá, a gente entende que esse mercado futuro ele vai voltar para a normalidade. Então, quando a gente aprende que o mercado futuro mexe muito em função da volatilidade, nós vamos aprender os instrumentos que vão nos permitir surfar essa volatilidade. E com certeza o mercado de opções é uma delas. Tá? Então, olha só o que eu vou falar agora. Quando o mercado está muito maluco, como está agora, com alta volatilidade, o preço dessas opções, ou seja, desses contratos futuros, eles ficam muito altos. Por quê? Porque existe literalmente um risco de um determinado ativo subir muito ou cair muito. Então existe um prêmio pelo risco muito grande. Se esses ativos estão muito caros por causa da volatilidade, já vem na minha cabeça abrir a gavetinha da volatilidade e vender algum tipo desse contrato futuro. Seja uma opção, seja um contrato futuro que está representando um preço muito fora da casinha de algum ativo, porque eu acho que o mercado ele vai se corrigir a médio e longo prazo. O que eu preciso fazer como advogado do diabo? Estressar os cenários. Se eu vender um contrato futuro, se eu vender uma opção, se eu vender alguma coisa desse futuro e o mercado continuar indo contra, se essa, no linguajar técnico, se essa banda de Bollinger ou se esse canal do desvio padrão continuar sendo estourado, se as coisas continuarem contra, se eu errar a previsão, se o Putin nunca terminar a guerra ou se os Estados Unidos demorar anos aí para controlar a inflação, o que eu vou fazer? Porque quando você conhece o instrumento, beleza, é o primeiro passo, mas agora você precisa conhecer de gestão de risco. Você precisa fazer a perguntinha e se responder antes de investir, o que você vai fazer se o mercado for contra. E aí a boa notícia é que dentro desses contratos futuros, você pode fazer a ponta que te protege, para que você não venha a perder muito dinheiro, para que você não venha a quebrar, para que você inclusive use esse instrumento de mercado futuro para proteger até o seu bem real, ativo real que você tem na sua vida financeira do dia a dia. Por exemplo, eu estava ano passado em Sorriso, capital mundial da soja, tá? Lá com o meu amigo Carlos, né? E a gente estava falando justamente sobre isso. Eu fui lá ensinar produtores de soja, olha só, o fazendeiro, que lá tinha debaixo da terra grãos de soja plantado, e eu fui ensinar para eles como que eles poderiam, através desse mercado futuro, proteger a soja, no caso, contra essa alta volatilidade e o risco de uma queda generalizada dos preços. Porque quem determina preço de soja brasileira é a China, que é uma grande importadora de grãos do Brasil. Então olha só, se eu tenho agora uma China que está crescendo muito baixo, por fatores bem atípicos, Covid-19 por exemplo, a gente acha que em algum momento a China vai voltar a crescer, porque o Covid já vai acabar em algum momento, a China vai parar com os lockdowns e tudo vai voltar ao normal. Então se a gente tem essa expectativa, é provável que ela volte a importar commodities e ativos brasileiros, como a soja, como a carne, como minério de ferro, e aí a minério de ferro já entra em Vale, em Minas, Gerdau. Ou seja, a gente pode montar algum tipo de operação aproveitando
alta abertura dessa curva de juros futuros ou dessa volatilidade para fazer algumas operações com esses derivativos. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é, existe uma sétima caixinha aí, que é o derivativo, que são opções, que basicamente é a especialidade da casa. Tem 10 anos que eu estudo sobre isso, né? Escrevi até um livro que traz as opções, para a gente poder aprender a surfar essa volatilidade. Em resumo da ópera, o senso comum, as pessoas que investem sem conhecimento estão perdendo dinheiro por causa dessa volatilidade. Porque realmente é muito difícil. O mercado financeiro não é brincadeira, ele arrasta a nossa cara no asfalto. Aqui quem vos fala já perdeu muito dinheiro com o mercado financeiro em momentos de volatilidade por não saber de todas as ferramentas possíveis do mercado e principalmente por não fazer o exame de stress test, ou seja, de estressar os cenários antes de tomar a decisão. Então eu acredito que agora a gente tendo uma maturidade financeira de humildade para saber que o mercado financeiro é soberano, a gente consegue utilizar as ferramentas com uma responsabilidade a ponto de não perder o chão quando o mercado tiver com volatilidade alta e vou um pouco mais além, a ponto da gente surfar esses momentos de volatilidade alta. Resumo da ópera, é possível ganhar dinheiro com o mercado caindo, é possível ganhar dinheiro quando o mercado está em caos, é possível ganhar dinheiro quando a volatilidade está muito alta. Então, de novo, o objetivo dessa live é dar um aviso que a volatilidade está alta, sim, está alta, o mercado está passando por uma turbulência internacional e isso vai fazer com que os preços mexam, né? A gente tem um risco político aí, se o PT voltar ao governo, realmente a nossa bolsa pode dar uma oscilada bem mais forte. Se o Bolsonaro ganhar, a bolsa deve subir muito forte. Tudo isso é volatilidade. Independente se for para alta ou se for para baixa, você consegue montar operações que surfariam nas duas volatilidades, usando o mercado futuro. Então, para você que quer aprender a mexer com volatilidade e a usar essa sétima caixinha de mercado futuro, o que é mercado futuro? Coisas que negociam no futuro. Opções é uma delas, contrato futuro de boi, milho, café, soja, dólar, tudo isso é mercado futuro. Existe um caminho educacional para que você tome esse conhecimento. Caso você não queira aprender isso e realmente é um assunto muito técnico, existe a contratação do serviço de gestão de carteira de pessoas que sabem surfar essa onda. Modéstia à parte, eu acho que o nosso time, as nossas gestoras parceiras estão surfando bem a onda, tá? Eu não sei se vocês sabem, vocês que estão novos aqui na nossa rede, nós temos um fundo de investimentos, o qual eu fui compositor da tese, tá? Assim como o Thiago Nigro criou a Arca, eu criei ano passado o Checkmate. O Thiago Nigro criou a Arca agora, 2 meses atrás. No ano passado eu criei um fundo chamado Checkmate. Eu desenhei uma tese e a gestora HGI, um beijo para a HGI, aí colocou o fundo de pé no mercado. E a tese desse fundo são derivativos, justamente para surfar momentos de volatilidade. E esse fundo ele mescla a renda fixa, o que há de mais seguro no mercado, que é a renda fixa, com operações de mercado futuro. E o fundo hoje vem entregando, nesse exato momento, uma remuneração de CDI mais 6. Ou seja, o que o mercado está entregando, o fundo está entregando 6% a mais. Ou seja, essa conversa que nós estamos tendo, ela está embasada em resultado, em teoria, em anos de prática de mercado. Então, para você que não quer aprender a mexer com a volatilidade e com derivativos e contrato futuro de opções e de commodities, boi, milho, café, soja e dólar, você pode contratar o serviço ou investir no fundo, enfim, fazer um planejamento financeiro e terceirizar essa gestão. Mas independente se você vai terceirizar a gestão ou não, o convite é: pare de ter medo do mercado, porque a volatilidade, se bem entendida, ela pode ser muito bem utilizada e colocar dinheiro no seu bolso, tá? Eu particularmente adoro volatilidade, porque como as pessoas estão num nível de superficialidade muito grande e não aprofundam em conhecimento para encarar a volatilidade, eu acabo surfando uma onda meio que no oceano azul. Então poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço que eu paguei, por exemplo, para poder estudar muito sobre volatilidade, mercado de opções, derivativos, né? E mestrado, e livro e tal, e ficam na superficialidade do mercado, fazendo operações comuns que há muitas pessoas sabem fazer. E aí quando a crise chega, quando a volatilidade chega, as pessoas se comportam de maneira insana, irracional e transferem patrimônio a preços de banana para as pessoas que têm as ferramentas corretas. Quem diz isso é Nassim Nicholas Taleb, um libanês, um dos maiores gênios do mercado financeiro do mundo.
Esse cara escreveu um livro, A Lógica do Cisne Negro, tá? O Black Swan, né? O cisne negro. Então recomendo que vocês que querem mudar essa mentalidade para poder investir no mercado e surfar a volatilidade e queiram aprender um pouco mais sobre isso, leiam o livro de Taleb. Nassim Nicholas Taleb escreveu A Lógica do Cisne Negro. Nesse livro ele prova matematicamente com derivativos que as pessoas se comportam de maneira insana em momentos de crise, tá? Então, a 7ª caixinha, que é essa de opções, literalmente você pode vender uma call, que é uma opção de contra, você pode vender uma put, que é uma opção de venda, você pode atrelar isso ao mercado de renda fixa, você pode vender o mercado futuro, você pode vender taxa de juros futura, ou seja, existe um monte de oportunidade no mercado futuro para aproveitar essas mexidas da volatilidade. De novo, esse é um assunto técnico, mas eu quero aqui me reter no assunto que você já entende, que é psicologicamente falando. Não fique com medo da volatilidade, fique com medo da falta do seu interesse em adquirir conhecimento. Porque se você não entender um pouquinho sobre volatilidade, sobre psicologia do mercado, você vai continuar com medo do mercado e o medo vai continuar te paralisando, e essa paralisia vai fazer com que você terceirize a gestão de seus investimentos para as pessoas que não entendem de mercado e não estão atreladas com seus sonhos, seus investimentos, tá? Então o convite aqui é para você entender o seguinte: o medo na verdade ele não existe. O que existe é uma necessidade de controlar resultado futuro. Mas como é que você vai controlar resultado futuro sendo que você não tem o conhecimento necessário? Então olha só como o seu medo, o seu perfil de risco está totalmente alinhado, atrelado ao seu perfil de conhecimento, né? Então essa foi a intenção dessa live de hoje, trazer para vocês que volatilidade não é um bicho de 7 cabeças e não precisa ser encarado com esse medo todo. Existem muitas ferramentas que nós podemos utilizar. Essa 7ª ferramenta que eu trouxe de mercado futuro, ela é bem ampla, tá? Eu gosto muito de usar call e put, que são opções de compra e opções de venda. O que significa isso? O direito de comprar alguma coisa e o direito de vender alguma coisa no futuro, tá? Ou seja, fica o convite aberto, fica o esclarecimento de que mercado financeiro é muito maior do que bolsa de valores, simplesmente comprar uma ação e torcer para ela subir. Aliás, essa é a menor parte do mercado financeiro de capitais. A maior parte do mercado financeiro de capitais é renda fixa. A estrutura de crédito privado no Brasil está crescendo muito agora e veio para ficar. Depois nós temos agora o mercado imobiliário, seja de mercados urbanos, né, de renda urbana, de imóveis urbanos, quanto de imóveis rurais. Chegaram agora, além dos fundos imobiliários, o FIAGRO, que literalmente é um fundo imobiliário atrelado ao agronegócio. E aí sim a gente chega na Bovespa para movimentar esses ativos aí de FIAGRO e fundo imobiliário, e também lá para movimentar ações e esses contratos futuros. Ou seja, o mercado financeiro ele é muito maior fora da renda variável, mas eu continuo dizendo o seguinte: o segredo ou a pimentinha ou a mínima alavancagem ou a inteligência para você surfar o médio e longo prazo está na renda variável, tá? Até porque a Selic hoje, nossa taxa básica de juros, que está 13,75, ela não vai ficar aí para sempre. Aliás, meu palpite é que no começo do ano já começa a cair. Então, porque o Brasil já tem uma inflação cedente, já é o país hoje com o maior juros real do mundo, ou seja, o Brasil tem uma Selic alta com uma inflação caindo. Hoje a inflação está em 6, 7% ao ano, com a Selic a 13,75, sobra 6, 7% ao ano aí de juros real. Nem os Estados Unidos agora, subindo o juros deles para 4, para 5, vai conseguir ter um juros real maior do que o nosso. Aliás, o juros real dele vai ser negativo, né? Porque a inflação está batendo 10 e o juros está indo para 4, para 5, né? Então eles estão com menos 5 de juros real, nós estamos com mais 6, mais 7, né? Então o Brasil ainda tem muita coisa boa para surfar, tem muita coisa boa para acontecer. E a renda fixa não vai ficar boa assim para sempre, tá, gente? Então é momento de você começar a ter conhecimento para que quando essa Selic comece a cair e o mercado comece a andar para valer, você já esteja posicionado no mercado ou já tenha tirado um pouco de dinheiro do mercado com essas operações de mercado futuro para surfar essas volatilidades. Então, de novo, amem a volatilidade, deixa o senso comum não gostar de volatilidade, deixa o senso comum falar para você que bolsa de valores é uma casa de aposta, que é perigoso. Deixa as pessoas que não têm conhecimento e não têm resultado falarem para vocês que o mercado financeiro é perigoso. Abra o seu coração e sua mente para conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, né? A palavra de Daniel está cheia, repleta de frases no sentido de que a sociedade vai perecer por falta de conhecimento. Então que você tenha o coração e a mente aberta para a gente poder embarcar junto nessa onda de conhecimento.
que por sinal é o que eu vou fazer agora, encerrando essa live, agradecendo imensamente aí a confiança e a audiência de vocês mais uma vez. Eu vou entrar pro quarto aqui agora para pegar o computador e fazer a nossa terceira aula desse mês de outubro, que é a nossa mentoria Método Estrategista, que lá eu vou ensinar efetivamente na prática, pegar na tua mão e utilizar essas ferramentas todas que eu disse aqui, que ainda vai definir as nossas operações e aprender como utilizar essas ferramentas. Beleza? Um beijo a todos, sabadão, vamos curtir com a sua família, vamos fazer um esporte, aproveitar o sol, vitamina D. E quem vai na mentoria conosco, me dá 5 minutinhos, eu vou entrar no quarto ali, ligar o computador e já mando o link ali do Google Meet na nossa comunidade no WhatsApp. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus.